Você sabia que a sua cidadania italiana pode ser o seu passaporte para viver nos Estados Unidos? Eu sou Angela Bondan, CEO da Gap2Go Cidadanias, e nessa conversa com Lucas Negrin, CEO da Nexus Nest, diretamente de Orlando, nós falamos sobre o visto E2, EB5, EB2, NW, as principais portas de entrada para brasileiros e europeus que querem imigrar de forma segura e estratégica. Dá o play e vem descobrir qual caminho combina com o seu futuro. Então, muito obrigada por aceitar esse convite. É uma honra ter você comigo. Eu confesso que já faz muito tempo que eu estava procrastinando iniciar com as lives. E quando nós conversamos, eu fiquei muito feliz porque é o start que faltava para Gap2Go. Então, assim, é a nossa primeira live oficialmente aqui. E você é um convidado mais que especial, que vai sanar muitas dúvidas aí dos nossos clientes e as pessoas que estão nos acompanhando, que têm o desejo, né, de imigrar para os Estados Unidos, que é uma paixão do brasileiro, né? Sem dúvida, Angela. Obrigado, obrigado você. Eu fiquei muito entusiasmado com a nossa conexão. Acho que tem tudo a ver, né? Os assuntos, o que você faz, mobilidade global e Estados Unidos é o que você disse, né? Está mais próximo da gente em relação à cultura, por mais que esteja distante, né? Geograficamente, mas a gente consome desde muito cedo a cultura americana e a gente vai desvendar alguns mitos e verdades aqui sobre Estados Unidos, porque às vezes pode estar mais próximo do que a gente imagina. A gente só precisa de um caminho certo, né? É verdade. Bom, Lucas, eu queria pedir primeiro para você se apresentar e apresentar um pouquinho da sua empresa, da Nexus Nest, né? Falar um pouquinho da sua trajetória, até como você chegou até aí. Legal, Angela. Obrigado pela pergunta. Bom, eu sou natural de Jundiaí, interior de São Paulo. Minha vida sempre foi na área de venda, sempre fui comunicativo e fui para essa área e me desenvolvi. Na construção civil, tive várias passagens em várias empresas, mas sempre tinha vontade de sair do país. Eu tirei a minha cidadania italiana antes de vir para os Estados Unidos, imaginando que poderia me ajudar, só que eu não tinha essa informação, mas de fato eu aproveitei a oportunidade, fiz o meu reconhecimento da cidadania. Isso em 2019 que eu comecei, teve a pandemia, 2021 que ela foi realmente efetivada. Só que aí eu já estava com planos de vir para cá e estou aqui há quase 5 anos. Né? E eu me apaixonei por essa área migratória porque eu vi que tinha muita gente precisando de ajuda. Tinha muita gente que não tinha informação. Eu também não tinha essa informação na época. E aí eu fui vendo que tinha uma grande oportunidade para que a gente pudesse falar mais propriamente para o brasileiro que queria fazer o mesmo movimento que eu. E eu costumo dizer que eu sou uma classe média do Brasil, eu não tive que comprar com um casamento, eu não tive que investir US$ 1 milhão, eu não tive que esperar uma proposta de emprego. Realmente, pelas minhas habilidades, eu consegui chegar aqui. Mas quem tem um visto, quem tem um passaporte, na verdade, europeu, principalmente italiano, tem grandes vantagens também de vir por uma porta que não seja pela profissão, mas sim pelo investimento, que tem um acordo entre os Estados Unidos e alguns países da Europa, da América do Sul também, menos o Brasil. Então, quando eu descobri isso, eu montei a Nexus Next exatamente para poder atender todo esse público, o público que quer morar, o público que quer investir e o público que às vezes quer fazer os dois ao mesmo tempo, né? Então, estou formalmente com a Nexus Next desde junho de 2024, mas eu trabalho com negócios de imigração desde quando eu cheguei em 2021. Então, esse passo de carreira solo foi muito importante e realmente a gente tem mostrado muita coragem e, de fato, mostrar eficiência para esse povo, para o público brasileiro que quer fazer isso de forma legal. Então, por isso que faz sentido a Nexus Next existir hoje. É uma bela carreira, uma trajetória muito bonita. E realmente, como você colocou, é muito importante que as pessoas que desejam emigrar busquem profissionais qualificados, assessores qualificados para ajudar, pessoas de confiança, né? Porque muitas vezes as pessoas aqui no Brasil vendem tudo, né? Vão com filhos, com esposa e ter que recomeçar em outro país, muitas vezes caindo em mãos erradas. Então, esse é um papel muito importante que você está desempenhando aí. Parabéns por isso. Agora, deixa eu entender um pouquinho. Você citou que você já tinha passaporte italiano quando você imigrou. Você fez uso do passaporte italiano já no seu processo? Teve os benefícios ou você descobriu isso melhor depois? Como que foi?
Exatamente, Ângela. Eu descobri melhor depois. Eu comecei o meu reconhecimento em 2019, eu fiz pela via judicial. E foi em março de 2020 que estava programada o meu julgamento, e aí tudo fechou, tudo paralisou, você deve saber muito melhor do que eu. E aí o meu Hum. processo foi postergado para 2021. Só que nesse caminho eu já tinha descoberto uma outra via de ser, de vir aos Estados Unidos, né? Muita gente já ouviu falar do visto EB2NW, que é um Essa visto é de outra live habilidades. que a gente vai usar. Legal. Então, eu vim por essa via pela minha profissão do Brasil, então eu não vim como investidor, mas eu já tinha isso na manga, porque se meu passaporte chegasse num tempo hábil, eu já poderia fazer um esforço de poder vir como investidor, né? Mas, de Entendi. fato, eu vim por essa via e eu vejo que muitos brasileiros se qualificam porque têm o passaporte italiano e muitas vezes não quer morar na Europa, quer ter esse benefício da mobilidade, né? Então a cabeça nossa é assim: ah, se der tudo errado no Brasil, eu pego um avião, vou para a Europa, vou para Portugal, que o passaporte italiano vale também como residência. Então as pessoas pensam nisso e está correto, né? Pensa numa alternativa, mas que isso pode se tornar o plano A. E os Estados Unidos têm esse convite muito formal para esses países que podem sim vir através desse investimento. Mas eu vim pela via do visto pela minha profissão, né? E não Pelo pelo. EB2NW. É isso, É isso. isso. Então, agora fala um pouquinho para gente qual que é a real diferença de quem tem o passaporte italiano, quem já se naturalizou italiano, qual que é o grande benefício dessa entrada? Como que funciona essa via? Legal. Ângela, a pessoa que tem o benefício de ter o passaporte europeu, italiano, que nós estamos falando aqui, ele pode vir pela via do E2. Aí não Um é o parênteses, EB2. qualquer um dos 27 países da União Europeia serve? Praticamente todos estão, sim, da União Europeia, sim, todos estão nesse tratado de comércio com os Estados Unidos. É uma curiosidade, na Itália, depois da Segunda Guerra, os países estavam meio devastados, né? E para ajudar esse deslocamento dos imigrantes, os Estados Unidos fez um acordo, principalmente com a Itália, para que os italianos pudessem vir para os Estados Unidos através do investimento em um negócio, né? E isso fez com que flexibilizasse os valores. Então, através, na época de 80 a 100 mil dólares, você já consegue ter um negócio nos Estados Unidos. Então, você tem que investir esse dinheiro substancialmente aqui e você pode ter um visto para você tocar o seu projeto em território americano. Né? Isso vale para cônjuge, então o cônjuge não precisa ser italiano, ele apenas tem que ser casado formalmente no papel. Então, se um cidadão italiano é casado e tem filhos até 21 anos solteiros, todo mundo pode vir para cá e se beneficiar disso através desse investimento. Então, o visto E2, ele é um visto de entrada para os Estados Unidos, ele não te dá direito ao green card, né? O EB2NW já é um green card direto, o Uhum. E2 é um visto atrelado ao investimento. Então, enquanto o negócio perdurar, esse visto é renovado a cada 5 anos. Então, se você mostra que seu negócio está dando lucro, está empregando as pessoas que você disse que ia empregar, está tudo certo, você continua com o visto. Isso pode se estender até o final da vida. Mas, de fato, não tem acesso ao green card por essa via. Então, ele é um visto de entrada que muitos cidadãos italianos vêm por essa via, mas eles também são qualificáveis por um visto EB2NW. E eles podem fazer isso de uma forma mais tranquila dentro do território americano. Então, é um Então, visto que a gente fala que é um trampolim, né? talvez seja uma boa estratégia de entrada, mas Isso. não definitiva, uma estratégia definitiva. Né? Exato, Angela. É um caminho para Porque agilizar. Exatamente, porque na verdade esse visto tem cônjuge e filhos solteiros até 21 anos. Então, se tem um casal aqui que está nos ouvindo, tem um filho de 17 anos, quando esse filho completar 21 anos, ele sai do visto E2. Então, ele teria que arrumar uma outra forma de ficar legalmente nos Estados Unidos. Se ele for um cidadão italiano, ele também pode investir nessa quantia de 80, a partir de 80 mil dólares, e o filho ter
exatamente um visto dele para ele poder se manter. Mas normalmente os filhos vão para a faculdade, conseguem bolsa, já conseguem um empregador, porque os jovens aqui, principalmente, eles são muito, né, antenados com tecnologia, então estão numa área Uhum, que os Estados Unidos precisa também, então eles uhum. podem se virar pelo outro caminho. Então, e os pais podem manter esse visto até o final da vida, mas que de fato não dá direito ao green card, não dá. E como você disse, é um visto muito bom de entrada para os Estados Unidos. E uma pergunta: qualquer tipo de negócio se enquadra dentro desses US$ 80 mil? Pode ser uma Vamos lá. padaria, um café, uma mecânica. Exatamente. Olha só, o tratado diz que esse investimento ele tem que ser substancial, então não tem um valor mínimo nem um valor máximo. Tem que ser substancial para que você possa mostrar para os Estados Unidos que você tem boa fé de abrir um negócio. Só que ele não pode ser um investimento, Ângela, que a gente chama de marginal. O que seria marginal? Imagina que você tem uma van que você leva produtos para uma outra cidade. Você faz frete, só que você é o beneficiário disso tudo. Então, o Hum, marginal nesse caso é que você não pode somente ter o benefício próprio, você tem que empregar pessoas nos Estados Unidos. Então, de fato, uma cafeteria você emprega pessoas, você pode comprar uma franquia que já uma tem um nome validado, barbearia. padaria, você pode ter uma mecânica, então você vai precisar de dois, três mecânicos. Então, de fato, você tem que ter um business nos Estados Unidos e atrelado a um plano de negócio. Então, a gente cuida de tudo, desde a parte do visto, que a gente conecta com os advogados, até a parte da confecção do negócio. Seja ele do zero, ou seja uma franquia que já exista, que dá mais segurança para o investimento. Que seria um caminho bem mais tranquilo. Bem Inclusive, a mais sua tranquilo. empresa sugere, faz estudos de mercado também, de franquia. Sim, sem dúvida, Ângela. Isso é muito necessário porque o estrangeiro não sabe como que funciona os Estados Unidos, né? Então, o empreendedor brasileiro, do mesmo jeito que ele empreende no Brasil, não é o mesmo jeito aqui. Então, a gente precisa de estratégia. E para isso, a gente cria um plano de negócio, a gente pesquisa aquele mercado, faz as adaptações necessárias para que ele tenha um negócio bem sólido e ele possa ter aprovação e depois ele continuar tendo lucro e ele poder manter o visto dele. Então é necessária essa consultoria, a gente faz isso 100%. Então, só para trazer aqui de uma forma mais clara, US$ 80 mil é a partir de 80 mil é um investimento para quem está no tratado, né, do visto E2. Aqui a gente está falando dos europeus. Quais outros países entrariam fora a Europa? O Tem também? Canadá, o Canadá está nesse tratado, Colômbia, Argentina, Bolívia, todos esses países estão, menos o Brasil. Então, Menos o Brasil. Que legal para a exato, gente, né? Agora, exato. justamente o ponto. E qual é o valor para o brasileiro? Se o brasileiro fosse entrar com visto para investidor nos Estados Unidos? Então, esse visto de investidor não é privilégio só do brasileiro. É que o brasileiro, para vir como investidor, ele só tem esse caminho, que é o visto EP5, que é na casa de 800 a 1 milhão de dólares. Então, ele tem que fazer esse movimento para ele Só poder. 10 Só que vezes esse mais. Exato. Só que esse visto já dá direito ao green card. Isso serve para o italiano também. Se o italiano tiver uma quantia substancial, ele pode vir direto pelo EB5 também. Só que a Uhum. facilidade do tratado é ele poder estar antes, mais rápido, mais leve, com investimento menor. O brasileiro não tem essa possibilidade. Ou ele vem pelo EB2NW, como é meu caso, ou ele investe US$ 1 milhão. Não tem o meio termo através de investimento. Entendi. Lucas, quais são os maiores erros que as pessoas cometem achando que o passaporte europeu já garante a vida nos Estados Unidos? O que você pode? O maior erro é ele não escolher um negócio que perdure por muito tempo nos Estados Unidos. Ele precisa entender, como eu disse, que não dá direito ao green card. Então, ele está com visto atrelado ao sucesso do negócio. Então, escolher bem o negócio é muito interessante. É Muitas fundamental. pessoas me procuram falar: o meu primo tem um negócio, ele quer franquear o negócio, mas o negócio nem está validado ainda. Né? Então, isso é muito comum. Ele colocar um dinheiro, ele pode até ter o visto aprovado, mas ele não vai se sustentar. Então, acho que o erro dos brasileiros é achar que no Brasil ele fez de um jeito que nos Estados Unidos é o mesmo jeito. E não é. Então, a gente precisa de estratégia para a gente poder perdurar esse visto aqui. E depois, se ele quiser seguir para o Green Card, tem que ver se ele tem a qualificação para isso. Ou o investimento de US$ 1 milhão para isso. Então, a gente consegue apoiar. E se, por exemplo, eu tenho um negócio no Brasil, eu quero fazer um estudo nos Estados Unidos, você também
auxilia nesse estudo? Faço tudo, Ângela, tudo. Então, se você tem uma pizzaria no Brasil e aí você quer entender, Lucas, a minha pizzaria aqui ela funciona desse jeito no Brasil, como que é nos Estados Unidos? Eu vou te dar todos os caminhos de como você pode trazer, adaptando o seu produto ao mercado americano. A gente faz tudo isso. A cultura é totalmente diferente, né? A primeira vez que eu comi Pizza Hut nos Estados Unidos, eu não gostei. É Muda o engraçado que, sabor. mesmo sendo uma franquia internacional, essas grandes marcas fazem todo um estudo de adaptabilidade para cada mercado, e a gente pensa que é igual no mundo inteiro, não é. Nem o McDonald's é igual no mundo inteiro, né? Aqui o molho já é diferente, eles usam muito pepperoni, então, e é um É mercado o que pepperoni consome que eu não muito isso. gostei, é isso mesmo. Pois é, o brasileiro normalmente não gosta, né? Mas quando você fala de negócio, você não pode se limitar ao seu gosto. Você tem que se limitar, você tem que se expandir através do que funciona, né? A Então, cultura, é exato, verdade. Eu vou exato. aproveitar essa live, porque eu acho que dentro do E2 ficou muito bem explicado até aqui. Eu queria que você trouxesse um pouquinho do visto que foi o seu caminho para os Estados Unidos, que é o EB2, me corrija se eu falar errado, EB2NW. Como que funciona? Eu recebi aqui na inauguração da Gap2Go vários questionamentos dessa questão da profissão. Ah, eu já trabalho tanto tempo, sou arquiteta, 10 anos no Brasil. Como que funciona? Quais são as profissões que entram, né, dentro dessa possibilidade? Legal. Os Estados Unidos, historicamente, é um país de imigrantes e ele tem déficit de mão de obra qualificada. Então, o que os Estados Unidos preconiza? Se você tem um curso bacharel e pelo menos 5 anos de experiência, ou se você tem um curso técnico e 10 anos de experiência, isso está no site da imigração, você pode pleitear um green card sem precisar de uma proposta de emprego, sem precisar investir um valor substancial e sem precisar casar com nenhum americano ou americana. Tá? Então, a nossa profissão no Brasil ela é muito bem vista nos Estados Unidos para completar essa lacuna gigantesca de vagas de profissionais qualificados. Você sabe quantas vagas tem abertas nos Estados Unidos hoje? Não faço ideia. São quase 8 milhões de vagas em aberto. Então, você 8 imagine milhões. 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 Então você imagina que o jovem americano ele sai da faculdade já empregado, porque ele já tem uma demanda muito grande. Só que somente 33% do americano faz uma universidade para ocupar essas vagas. Aquele senhor que já tem mais de 50 anos, 60 anos, ele é muito valorizado aqui e ele também continua empregado e ele vai trabalhando, porque ele ganha-se muito bem. Né? Então tem uma lacuna de pessoas entre 25 e 45 anos que tem vagas em aberto para toda essa turma toda. Então, as principais lacunas que tem hoje, das principais profissões, é a área da engenharia, tecnologia e saúde. Então, são áreas que faltam realmente profissionais qualificados. Então, eu vim através da minha profissão, que era de business na construção civil. Então, os Estados Unidos têm uma lacuna gigantesca para a construção civil, porque falta profissionais. Eu sou da área comercial, mesmo com tanta demanda que tem por obras, por negócios, faltam esses profissionais qualificados para fazer esse tipo de coisa. Então, meu visto foi aplicado através disso e fui aprovado para exatamente entrar numa área comercial dos Estados Unidos, não exatamente na construção civil. Então, eu estou seguindo o meu plano, que é continuar numa área comercial para trazer pessoas para os Estados Unidos para poder investir, pagar os seus impostos. Então, eu estou seguindo o plano do meu EP2NW. Então, é Isso me assim que deu essa funciona. dúvida, justamente enquanto você falava. Eu não necessariamente sou obrigada a seguir aquela carreira que me levou até os Estados Unidos pelo visto. Por exemplo, você entrou como engenheiro, é, pelo espaço na engenharia. Você precisa atuar na engenharia no restante do tempo para manter o visto ou não? Então, eu não entrei como engenheiro, eu não sou engenheiro, eu sou relações públicas e sempre atuei na área comercial. Mas eu tenho Entendi. vários clientes engenheiros, por exemplo, que o plano de negócio, o plano profissional deles, ou é seguir a carreira de engenheiro, ou ele pode atuar numa área correlata, que não precise validar o diploma, por exemplo, né? Só que isso os Estados Unidos quer que ele venha para cá para somar na economia americana. Se depois ele já for para uma outra área correlata, não tem nenhum problema, né? O que ele tem que tentar cumprir a proposta dele falada para a imigração.
Ele não pode, por exemplo, virar um médico aqui, porque ele não vai ter autorização para isso, obviamente. Uhum. Então, quem é engenheiro no Brasil, por exemplo, aqui atua como general contractor, que a gente chama. É como se fosse um empreiteiro. Então, ele vai até a construtora, ele pega essa obra, começa a construir, ele contrata engenheiro, contrata o pessoal da obra. Então, ele é o manager do projeto de construção civil. E para isso, ele não precisa revalidar o diploma. Ele precisa tirar uma licença para ser um general contractor nos Estados Unidos. Então, ele não está exatamente na mesma cadeira do Brasil, mas ele está numa área que ele está tentando prosseguir e vai trazer a experiência dele para poder fazer esse projeto aqui, entendeu? E para entrar com esse visto, precisa já ter, por exemplo, uma vaga? A gente escuta muito isso. Tem que ter um pedido já, alguém já para contratar do outro lado. Isso é mito? Não, não precisa. Para o EB2NW, ele dispensa você dessa vaga de emprego, porque você é um cara acima da média. Então, o próprio visto já preconiza isso, porque o NW quer dizer National Interesting Waiver. Esse National Interesting, ele é de interesse nacional. E o waiver quer dizer dispensa, é a dispensa de uma proposta de emprego. Então ele vem com a mochilinha dele nas costas, com visto aprovado, para ele procurar o trabalho ou ir empreender nos Estados Unidos. Entendeu? E já com o green card, né? Porque a partir do momento E que já, conseguiu esse visto. isso, ele já E, a, recebe a residência permanente. e aonde que as pessoas. Existe um site que você pode entrar por exemplo, ter acesso às vagas, às áreas que estão abertas para esse visto? Tem os sites de recrutamento dos Estados Unidos, né? Tem alguns sites que é tipo a Cato do Brasil, tem aqui o Indeed, que é um site que só tem vagas, mas se as próprias pessoas que estão vendo aqui a gente, se eles entrarem no LinkedIn delas e procurarem por vagas e mudar para os Estados Unidos, eles vão ver todas as vagas que tem aqui em aberto. Então, Nossa, empresas que estão contratando aqui nos Estados Unidos. Só que se ela for tentar aplicar, a primeira pergunta é: você tem autorização de trabalho nos Estados Unidos? A pessoa vai responder não. Ou seja, ela nem consegue avançar a segunda etapa. Então, primeiro você tem o visto, para depois você se recolocar aos Estados Unidos. entendi. E em média, quanto tempo para fazer o EB2? O EB2NW está numa média de 2 anos e meio, Ângela. É pouco tempo. Bem 2 anos e meio. planejado. Espera 100% no Brasil. E ele já chega com o passaporte carimbado para o EB2NW e ele recebe o documento em território americano e inclui cônjuge também e filhos solteiros até 21 anos. Todos recebem. É uma grande oportunidade. E Grande. falando de tempo, eu não te perguntei isso com relação ao E2. Para entrar com o E2, em média, quanto tempo? Porque aí tem que estudar negócio, tem um monte de outras peculiaridades. O E2 é muito mais rápido, né? Porque como não é um visto imigratório que te dá acesso ao Green Card, o E2, você em 8 a 12 meses você está nos Estados Unidos já. Nossa, é muito rápido. É muito rápido. É muito rápido. Principalmente se ele escolher o modelo de franquias, nós já temos o modelo pronto, né? Nós já temos isso validado, então isso fica muito mais fácil e até com uma possível administração do nosso time. Então faz com que ele tenha uma tranquilidade ao chegar aqui e já começar a ter uma renda em dólar, né? E uma outra pergunta: eu tenho clientes que estão no processo de cidadania. Ok. Durante o processo, alguns já têm a sentença, mas ainda não têm o passaporte, já deu a sentença favorável. Você acredita que com a sentença favorável já é possível dar entrada no E2? Pelo É, meu conhecimento que Deus. a gente tem, ele precisa ter o passaporte já para ele poder dar entrada nesse visto. Só que ele, sabendo disso, ele já pode comprar uma franquia, a gente já pode administrar essa franquia, para quando ele chegar com o passaporte, a gente só aplica o visto para ele vir para cá, porque o negócio já vai estar rodando em território americano. Ah, já Então existem isso pode ser um caminhos para ir benefício. adiantando, então. Exato, ele pode antecipar. Lucas, eu não tenho mais perguntas para hoje. Não, eu agradeço, Angela. Eu Eu tô... agradeço muito. Eu acho que o recado final que fica é as pessoas podem sim ter acesso aos Estados Unidos. Eu costumo dizer que os negócios que nós fazemos são negócios globais.
Então, quando eu vim para cá, eu tive muita dificuldade de entender todos os modelos imigratórios porque eu não tive essa informação. Então, hoje, o caminho já está mais pavimentado, eu já consigo ter mais estrutura em território americano, desde uma contadora até uma pessoa para indicar para um seguro de vida, um seguro saúde, então, para comprar uma casa. Então, aqui nos Estados Unidos, a gente já tem esses contatos muito bem já estabelecidos para que as pessoas possam ter uma coisa que nós não tivemos, que abrimos tudo isso aqui do zero, né? Então, eu acho que é muito importante esse trabalho que você tem feito, não só pensando em Europa, mas também pensando em Estados Unidos, porque esse tratado beneficia muita gente e às vezes as pessoas não fazem nem ideia que isso aconteça. E a gente está É, aqui para educar também. eu acredito muito que nós temos que buscar o nosso melhor, independente de onde. Então, assim, as pessoas falam, ah, mas antigamente todo mundo veio para o Brasil e agora todo brasileiro quer ir embora. Eu falo assim, tem pessoas que vão para fora e dão super certo e não querem mais voltar. Tem pessoas que imigram e depois de um tempo não se adaptam, né, e decidem voltar para o Brasil. Eu acho que, assim, graças a Deus nós temos essa liberdade e hoje com a internet, olha esse conhecimento que a gente está trazendo aqui em poucos minutos, você aí em Orlando, eu aqui em Foz do Iguaçu. Quantas perguntas, quanto disso, muita gente não sabe. Às vezes acha que é um sonho impossível, né? Sonha em ir para fora, sonha com uma vida nos Estados Unidos, sonha com uma vida melhor, mas existem caminhos. E eu sempre falo isso, uma coisa que eu acredito muito, é que para todos os grandes sonhos que a gente tem amanhã, existe um pequeno passo que pode ser dado hoje, né? E buscar informação, conversar com a pessoa certa, entender para onde iria, tudo isso faz parte do pequeno passo que pode ser dado hoje. Sem dúvida. Imagina, você me falando, eu me lembro, né, quando a gente foi buscar, né, as documentações do antenato, né? Então, olha o movimento que os nossos antepassados fizeram para imigrar para o Brasil, né? Então, assim, colocaram-se no navio, não sabia o que ia acontecer, não tinha tecnologia alguma, eles vieram, chegaram no Brasil, foram para a lavoura, foram para comércios e começaram a vida, constituíram famílias, e hoje nós temos uma obrigação de fazer isso dar certo, porque nós temos isso que você falou, a tecnologia a nosso favor, a internet. Então, assim, eles foram os verdadeiros desbravadores desse mundo, É né? verdade, E a gente é precisa verdade. aproveitar isso. Então, quem tem direito a uma cidadania, que faça, que vá atrás, que use esse benefício para que a gente possa escolher de uma maneira mais tranquila onde a gente quer viver. A gente só nasce com a certidão de nascimento. Só lá é o único lugar que diz da onde a gente vem. Mas onde a gente vai viver, onde a gente vai morrer, não está escrito, né? Então a gente É pode escrever verdade, isso juntos. E a é gente está aqui verdade. para poder ajudar essa mobilidade global, né? Muito legal. Amei o bate-papo. Lucas, muito obrigada. Espero contar com você em próximas lives para a gente trazer mais informação. Não, conte comigo, Ângela. Foi um prazer dividir isso contigo. Obrigado pelo seu acolhimento sempre. E vamos fazer negócio que o mundo está aí para gente. Vamos fazer e vamos ajudar muitas pessoas a realizarem os sonhos. Eu ainda não conheço a Disney, é um sonho, Está convidada. tá bom? Em breve estarei aí. Por favor, Ângela. Obrigado, viu? Muito obrigada. Até mais. Boa noite. Obrigado. Um abraço para todos. Um Obrigado. abraço para todos. Tchau, tchau.